Graça e paz e misericórdia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos, os Atos do Espírito Santo. A porção de hoje são 18 versículos. É o capítulo 11 do livro de Atos. Então, quem estiver acompanhando com suas Bíblias, pode abrir no capítulo 11. Serão os versículos de 1 até o versículo 18. Então, Atos, capítulo 11, versículo 1 ao 18. Vamos ler. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez, falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens, enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, crava essas palavras no nosso coração. São as tuas sagradas escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo, ditas pela tua boca, Senhor, para nós. Ó, Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor muitas vezes repete as coisas para nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixa as coisas passarem batidas. O Senhor as repete, para que elas se fixem em nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo isso que aconteceu. Oh, tais coisas falam muito conosco. Que tais palavras possam nos trazer, Senhor, mais uma vez, a tua luz, ó Espírito Santo. Possam nos trazer a tua direção, Espírito Santo. Possam nos trazer tua graça, Senhor. Ó, e nos conduzir ao entendimento destas palavras, Senhor. Fala com cada um individualmente,
O Senhor conhece cada coração de maneira personalizada, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. O Senhor é aquele que conhece o âmago do nosso ser, o mais profundo de nós. Usa essas palavras para falar individualmente com cada um, Senhor. Ó, que sejam as tuas palavras aqui, Senhor. Ó, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, porção dessa noite são esses 18 versículos. É quase que uma narração dos eventos que já aconteceram no capítulo 10. É o capítulo anterior que nós estudamos, que começa falando sobre Cornélio, e aí a visão que Cornélio teve, e depois ele volta para Pedro, fala da visão que Pedro teve, e Pedro indo até a casa de Cornélio, pregando a palavra por lá, o Espírito Santo descendo sobre eles, e por fim eles tendo uma doce comunhão. Então, é basicamente uma repetição, né? Deus, ele gosta de refalar conosco muitas vezes, porque ele sabe que a nossa capacidade humana é limitada, nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade de memória é fraca. Então, Deus, ele coloca na sua santa e bendita palavra, muitas vezes, porções parecidas, para que tais porções se fixem em nossos corações e para que nós não nos desviemos da verdade. Então, essa porção de hoje são 18 versículos, né? A ideia desses versículos é fixar as verdades que nós já ouvimos, mas eles também podem trazer nova luz sobre aquilo que nós já ouvimos, né? Então, vamos ao primeiro versículo novamente. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então, através desse primeiro versículo, nós conseguimos perceber que dentro daquele pequeno espaço geográfico que é chamado Israel, é como se fosse uma tripinha pequenininha, as notícias corriam rápido. Esse versículo 1, ele nos informa que os apóstolos já estavam cientes dos acontecimentos em Cesareia. E também os crentes da Judéia já sabiam. Então, eram os apóstolos e os crentes da Judéia. Então, tanto em Jerusalém como também na Judéia, as pessoas já estavam sabendo daquilo que aconteceu. Bom, se nós formos falar de Israel, né, eu falei que é uma tripinha, assim, se você for olhar nos mapas, né, na geografia, é um país bem pequeno. Israel é um país muito pequeno. Eu fui consultar o tamanho geográfico de Israel, ele mede 20.770 quilômetros quadrados, né, o Estado de Israel. E, assim, é pequeno. Né, para nós que vivemos num país continental como o Brasil, para efeito de comparação, se a gente excetuar o Distrito Federal aqui do Brasil, nós temos 26 estados, né, no Brasil. E qual que é o menor estado brasileiro em geografia, né? Para quem sabe, né? É o estado do Sergipe, aqui no Brasil. Veja que interessante, irmãos. O estado do Sergipe, no Brasil, ele tem quase 22 mil quilômetros quadrados. Então, é quase 2 mil quilômetros a mais do que um país chamado Israel. Então, ou seja, o menor estado brasileiro é maior do que o país inteiro de Israel. Então, é natural que em espaços curtos, geográficos, né, todo mundo saiba o que o seu vizinho fez, o seu vizinho faz. Então, para quem acompanha, né, para quem pôde estar em Israel, é muito bom, mas para quem acompanha brasileiros por lá, conhece histórias por lá, realmente vai entender que até nos dias de hoje, Israel ainda é assim, né? Um povo, é um lugar onde as notícias correm rápido, onde a pessoa chega em um dia e de repente vai almoçar na casa dos judeus ali. É um povo até que, de certa forma, receptivo. Mas se a gente for olhar, né, cidades pequenas, não precisa ir tão longe, né, não precisa ir para Israel para a gente ver que isso é algo normal em cidades pequenas, cidades do interior, né? Todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo.
todo mundo fica chocado quando acontece alguma coisa em cidades pequenas, né? Então não é diferente o que aconteceu aqui. As notícias corriam rapidamente. O versículo 1 ele diz que, de maneira clara, aquilo que aconteceu na casa de Cornélio chegou ao conhecimento das pessoas. Os gentios haviam recebido a palavra de Deus. É isso que o versículo 1 traz para nós. Então, ou seja, eles não sabiam ainda tudo o que aconteceu entre os gentios, mas eles sabiam que a palavra de Deus havia chegado ali. É o que o versículo nos informa. Eles sabiam de maneira parcial aquilo que aconteceu, parcialmente. Eles se inteiraram dos acontecimentos ali. Eles não sabiam o que motivou, né, judeus como Pedro e outros judeus terem ido na casa de um gentio. Eles não sabem o que de fato levou Pedro, aqueles que eram da circuncisão, irem até Cesareia. Não sabiam das visões que aconteceram. Não sabiam quem eram os gentios. Na verdade, isso pouco importava para os judeus, né? Eles não sabiam o conteúdo da pregação. Eles não sabiam que os gentios foram batizados e que também Pedro e os da circuncisão ainda ficaram, demoraram-se com eles alguns dias a mais. Nem tampouco o fato maior, né, o grande fato que aconteceu no capítulo 10, que o Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios. Então, versículo 2, vamos prosseguir. Versículo 2 diz que quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo. Então, falando sobre esse versículo 2, a gente vê que houve um tempo para essas notícias correrem. Além dos dias em que Pedro ficou posteriormente na casa de Cornélio, as notícias corriam ali em Cesareia por ser uma cidade importante, também, além desse tempo que Pedro ficou na casa de Cornélio, também havia o tempo da viagem de Pedro até Jerusalém, porque o versículo 2 fala, quando Pedro subiu a Jerusalém. Assim, dali de Cesareia para Jerusalém, a um percurso ali de mais de 70 quilômetros. Então, nos dias de hoje, né, com estradas boas nos dias de hoje, seria aproximadamente umas 17 a 20 horas de viagem a pé. Então, podemos considerar que houve tempo para que essas notícias chegassem, né? Tanto em Jerusalém como na Judéia. E nesse versículo 2, mais uma vez nós vemos, né, que esses que eram considerados pessoas atreladas à circuncisão, eles aparecem aqui de novo em Jerusalém. Não e se diferenciando daqueles que estavam com Pedro que viram o derramamento do Espírito. Eram pessoas que estavam atreladas à circuncisão, o versículo diz, que estavam em Jerusalém e que arguíram Pedro. Então, esse tipo de cristãos vinculados à circuncisão, atrelados à circuncisão, classificados com o emblema da circuncisão, e quem colocou esse emblema foi o Espírito Santo. O Espírito Santo falou que eles eram os da circuncisão. O rótulo, né? Você é o da circuncisão. Denotava a fidelidade desses judeus cristãos à antiga aliança. Beleza, eles aceitaram a nova aliança, aceitaram, mas também tinham um pezinho na antiga aliança, né? Então, a circuncisão, né, para quem não sabe, pode haver irmãos novos entre nós, irmãos que não estudaram o que é a circuncisão, né? Às vezes a gente está falando tanto circuncisão e ninguém sabe o que é, né? Então, circuncisão, para aqueles que não estão familiarizados com o assunto, era uma ordenança exterior herdada pelos judeus de seus antepassados. Foi algo que começou lá com Abraão, há muito tempo atrás. O conteúdo disso, para quem quiser estudar, está em Gênesis, livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 17, versículos de 9 até o versículo 14. Mas o que afinal é essa circuncisão, né? A circuncisão, ela tornou e manteve os judeus diferentes e separados de todas as demais nações que eram consideradas pelos judeus gentias. Era um sinal que era dado no prepúcio dos meninos. Eles passavam por esse rito. O prepúcio dos meninos era cortado após 8 dias de nascimento.
Então, os judeus eles eram diferenciados das demais nações na sua carne física, visível. Então, isso tornava os judeus diferentes das demais nações. Mas esses que eram, né, voltando ao conteúdo do versículo 2, falando desses que tinham o rótulo da circuncisão, que eram apegados a esse rito judaico, eles não vieram até Pedro arguir Pedro com um coração ensinável. Esses que eram da circuncisão, eles não vieram até Pedro com uma boa mente, uma boa disposição mental para ouvir, para entender. Eles não estavam apenas procurando entender a situação. A versão Almeida, né, revista atualizada, essa aqui que eu tô, diz que eles arguíram Pedro, né? Mas os textos mais originais, para aqueles que forem pesquisar, eles trazem mais luz de que não foi apenas um arguir da parte deles. Não foi apenas isso que eles fizeram. Foi algo além disso. Outras versões trazem o termo que eles discutiram com Pedro. Então, Pedro chegou ali em Jerusalém, eles já se apresentaram com ele, já foram começando a discutir com ele. E a prova disso, tá no versículo 18, o último versículo. Diz que eles foram apaziguados ou acalmados, né? Então, ninguém que precisa ser apaziguado, né? Por que alguém precisa ser apaziguado? Porque houve uma efervescência de ânimos, houve uma mudança de ânimos. Alguém ficou nervoso, alguém discutiu, então precisou que apaziguasse, se acalmasse. Então, o conteúdo da discussão que eles tiveram com Pedro está no versículo 3. Vamos para esse versículo. Entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Foi essa a acusação deles. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Eles já foram afirmando coisas. O versículo 1 diz que os gentios escutaram a palavra. O que eles afirmaram aqui? Vocês entraram na casa de homens incircuncisos e vocês comeram com eles. Já foram afirmando. E eles, olha que detalhe interessante, eles nem estavam presentes no lugar. Esses que arguíram, discutiram com Pedro, eles não estavam lá em Cesareia. Mas eles já foram afirmando coisas, eles não estavam presentes, afirmaram coisas que aos olhos deles eram como uma espécie de violação, um disparate, um crime, né, cometido contra a lei de Moisés, a qual eles estavam tão apegados. Pô, irmãos, e trazendo uma aplicação de maneira simples, né? Muitas vezes nós não agimos assim. Muitas vezes a gente está apegado com coisas, que a gente tem apegos emocionais, e às vezes a gente escuta algo relacionado a isso, a gente já sai afirmando coisas de lugares, situações em que nós nem estivemos presentes. E além das afirmações em si, né? Isso mexe com o nosso espírito. Isso mexe com os nossos ânimos. Muitas vezes a gente age igual a eles. E falando deles, né, especificamente, mas claro que a gente pode se aplicar para nós, né, para nossa vida pessoal. Existem coisas às quais nós nos apegamos, né, sejam elas quais forem, e das quais nós não abrimos mão. E muitas vezes o Senhor pede para nós abrirmos mão dessas coisas. Coisas das quais nós nos orgulhamos, né? Então, além dessas afirmações em si, o espírito que elas foram proferidas em direção a Pedro não foram de um espírito pacificador, foram de um espírito de contenda. Eles quiseram discutir com Pedro. Outras versões trazem a expressão até disputavam com Pedro. É pior até do que uma discussão, é uma disputa. Outra discussão, ela vai mais além, ela diz que eles criticaram Pedro. Ou seja, crítica. E outras dizem que eles acusavam Pedro. Talvez essa até seja até o melhor termo a ser utilizado aqui. Eles eram como juízes acusando Pedro. Na verdade, advogado de acusação, né? Juiz não. Tem outra versão ainda diz que eles repreenderam Pedro. O fato é que a vinda deles não foi uma vinda de paz. Pedro estava em maus lençóis.
Pedro rejeitou aquele primeiro lençol, agora chegou um outro lençol, maus lençóis, né? Então, versículo 4, irmãos, vamos prosseguir. Então, eles arguíram, disputaram, acusaram Pedro. E o que é que Pedro fez? Versículo 4 traz o conteúdo. Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Esse versículo é muito interessante, porque nós temos o início da exposição de Pedro a eles dos fatos que aconteceram. Eles já chegaram a acusar, você comeu na casa de incircuncisos, você teve lá, ele, calma aí, calma, eu vou dizer os fatos, um por um como aconteceram, calma, eu vou explicar para vocês, fiquem tranquilos. É interessante notar como o Espírito Santo, na sua santa palavra, escolheu a maneira, até como foi escrita essa exposição que Pedro fez para eles. Foi uma exposição por ordem. Outras versões trazem os termos explicar-lhes em detalhe. É interessante a gente considerar esses pequenos detalhes da palavra de Deus, né? Muitos pregadores modernos, né, hoje em dia, eles saem dizendo por aí que as pregações antigas, né, carecem de ser práticas. Ah, tá faltando praticidade no discurso, falta ir direto ao ponto, vai lá, fala logo, chega logo ao ponto. E se Pedro aqui tivesse utilizando esses métodos carnais modernos e não o método do Espírito Santo que estava inspirando ele, nós teríamos um desastre aqui nesse capítulo 11. Né? O espírito daqueles que arguíram Pedro já não era um espírito positivo. Se Pedro, vou direto ao ponto, vou falar logo, vou despejar aqui o que aconteceu. E até, nós íamos ter um grande problema. Pedro ele teve muita paciência. Irmãos, e sendo franco, né? Conosco mesmo, comigo mesmo. A nossa carne ela não suporta ser diminuída em seu ritmo. Ô, irmãos, a nossa carne ela é insuportável, não é verdade? A nossa carne ela não suporta um chamado para reflexão. A nossa carne ela não suporta parar as suas atividades. Ela não suporta a arte da contemplação. Irmãos, essa é uma arte perdida na igreja em nossos dias. A arte da contemplação. O que significa contemplação? Parar detidamente para observar algo ou alguém. Ô, irmãos, como falta isso no meio do povo de Deus. Como se incentiva a um ativismo religioso infrutífero em nossos dias. Mal se termina um projeto, já se inicia outro e vira uma bola de neve e daqui a pouco você nem sabe o que você está fazendo mais. Nosso Senhor, Ele nos chama à contemplação. Né? Nós temos aquele exemplo clássico de Marta e Maria. O Senhor falou, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Marta, quem não lembra esse episódio, o Senhor estava na casa delas, Marta ali fazendo coisas para o Senhor, querendo servir ao Senhor, e Maria aos pés do Senhor. Ela ali se derramando aos pés do nosso Senhor. E Marta não gostou da atitude de Maria, né? E isso parece muitos cristãos modernos, não gostam dos cristãos que contemplam o Senhor. Como essa arte tem sido perdida em nossos dias, irmão? Isso se deve ao aumento da carnalidade no meio cristão. Se usam artimanhas, se usam métodos da carne para atrair pessoas da carne. Então, a nossa carne ela não gosta de parar. A nossa carne ela não suporta silêncio. Ela não suporta ficar sem falar ou sem agir. A nossa carne ela não gosta disso. Ela não suporta esperar. Quem é que não lembra um outro episódio, né, icônico nas escrituras de Samuel, Saul e Agag. Os amalequitas, Samuel ele deu aquela ordem para que Saul esperasse. Saul esperasse para o sacrifício.
Saul esperou, irmãos? Nós sabemos a história. Saul não aguentou esperar. A nossa carne, ela fica inquieta, ela não suporta esperar. E Saul foi tomando a dianteira nas coisas, e nós sabemos o resultado que aconteceu. Ele perdeu o reinado dele por conta desse episódio de carnalidade. Então vamos prosseguir no nosso texto. Nossa carne, a gente sabe, né? Ela pode ser um grande impedimento de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. Ela é um grande impedimento na nossa vida cristã, e a nossa carne, ela vai prosseguir conosco até o fim dos nossos dias. É uma luta da carne contra o Espírito Santo. É uma luta. Então, Pedro, ele fez uma exposição que a carne não suporta. É uma exposição por ordem. Não uma exposição, vamos lá, vamos para cima direto ao ponto e tal. Vamos usar artifícios aqui de eloquência e etc. Não, foi uma exposição por ordem. Assim como Estevão fez no capítulo 7. Tá certo que para Estevão, né? Estevão falando humanamente, para ele não foi muito bom, né? Ele foi apedrejado. Esse foi o resultado do discurso dele. Estevão foi apedrejado, porque a carne não suportava ouvir aquelas coisas, e a carne começou a pegar pedras e tacar nele. E Estevão morreu. Só que, irmãos, Estevão contemplou a glória de Deus, viu o Senhor sentado à destra de Deus. Irmãos, o que eram aquelas pedrinhas para Estevão? Ô, irmãos, que galardão Estevão não deve receber da parte de nosso Senhor, né? Só de poder contemplar o Senhor em seu trono e ser chamado, né, a estar com o Senhor. Puxa, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Então, Pedro aqui, ele usou o mesmo método de Estevão. É uma exposição por ordem. Não foi algo desordenado, com ideias misturadas, foi algo ponto por ponto. Detalhado desde o início, os fatos que aconteceram, para que aqueles judeus que estavam ouvindo conhecessem o todo, e não apenas algo parcial, como havia sido, né? Então, às vezes, quando nós ouvimos algo de maneira parcial e já saímos julgando a situação, nós somos surpreendidos quando nós entendemos o todo depois e percebemos que muitas vezes nós julgamos as coisas de maneira errada. Então, vamos prosseguir para o versículo 5. Versículo 5. Pedro começa a sua exposição. Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. A narrativa dos acontecimentos da parte de Pedro, né? Espírito Santo usando Pedro ali para narrar os acontecimentos, ela começa a partir de Pedro, né? Pedro não estava com Cornélio quando as coisas aconteceram com Cornélio. Então parte de Pedro a partir de onde ele estava. Onde ele estava? Jope, a cidade de Jope. Então começa diferente do capítulo 10, para quem estiver fazendo um paralelo com esses dois capítulos, né? O capítulo 10 começa tudo a partir de Cornélio, do gentio, né, que recebeu o Senhor, foi batizado e recebeu o Espírito Santo também. Então, é muito interessante até nós considerarmos isso, irmãos. Pedro estava sendo usado pelo Senhor ali, estava inspirado pelo Espírito Santo em seu discurso para com aqueles judeus, porque para aqueles judeus, Cornélio não importava. Cornélio não era importante para aqueles judeus. Cornélio era um gentio. O que importava para eles era Pedro. Pedro era um judeu. E o fato dele estar com gentios. Então vamos para o versículo 6. E fitando para dentro dele os olhos, ou seja, da visão, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Vamos ler também os versículos 7 e 8. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda.
Então, foi importante, se nós formos considerar esses 3 versículos, foi importante Pedro citar para esses crentes judeus que ele recusou comer aqueles animais impuros dados na visão. Por que foi importante Pedro falar para eles? Isso está no versículo 8. Né? De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Isso dava credibilidade para Pedro. Dava credibilidade para ele perante aqueles judeus. E foi o que de fato começou a acontecer na mente daqueles judeus. Puxa, ele teve a visão, apareceram aqueles animais imundos e Pedro recusou. Beleza, Pedro, tá tudo certo. Então, Pedro, ele estava sendo fiel naquilo que ele havia aprendido até então, dentro da sua educação judaica. Vamos para o versículo 9. Segunda vez falou a voz do céu. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Então, a primeira parte, né, no versículo 8, demonstra que Pedro ele estava sendo fiel àquilo que ele aprendeu na lei de Moisés. Isso deu credibilidade para ele. Mas no versículo 9, Pedro fez questão, e foi importante Pedro frisar a resposta que houve da parte de Deus a respeito daqueles animais que tipificavam os gentios. Deus estava dando um recado claro: eu purifiquei os gentios. Aquele que é santo, aquele que é puro, aquele em quem não há mácula, purificou os gentios. Os gentios estavam limpos. Deus disse isso. Então, Pedro estava sendo fiel àquilo que até então ele tinha aprendido da parte de Deus, só que Deus deu uma palavra nova para Pedro. Não consideres comum ou profano aquilo que eu purifiquei. Então, os gentios não deveriam mais ser considerados comuns. Então, esse recado que Pedro estava falando estava sendo repassado, retransmitido a esses crentes judeus. Só que assim, né? Eles ainda podiam duvidar de Pedro. Podiam ter um pé atrás com Pedro. Podiam duvidar da visão dele. Porque nessa visão, Pedro estava sozinho. Ele carecia de testemunhas. Não teve outras pessoas que tiveram essa mesma visão e viram tudo isso acontecer. Pedro estava sozinho. Ninguém além dele teve essa visão. Vamos para o versículo 10. Isto sucedeu por 3 vezes. E, de novo, tudo se recolheu para o céu. Versículo 11 e 12. Vamos ler também, irmãos. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Interessante esses 3 versículos. Através deles, nós vemos claramente que Pedro lembrou a esses judeus que o ouviam que exatamente na mesma hora em que terminou a sua visão, chegaram esses 3 homens que vieram da parte de Cornélio. Havia muitos detalhes envolvidos na visão descrita por Pedro, quando Pedro estava falando para esses judeus. Nós fomos analisar, né, esses versículos. Ele fala a quantidade de vezes que aconteceu, que tudo se recolheu para o céu, que algo veio do céu, que teve uma voz que falou do céu, o conteúdo da voz, os animais, os detalhamentos dos animais, a voz falando para ele matar e comer, a resposta dele. Tem muitos detalhes quando Pedro descreve essa visão. Então, por que é interessante nós pensarmos nisso? No detalhamento que houve da parte de Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo para falar a esses crentes judeus. Bom, se nós formos analisar os peritos, né, criminais, os peritos investigativos, quando eles estão analisando discursos, né, quando há
quantidade grande de detalhes, isso contribui muito com quem está dizendo, para provar que aquilo que está dizendo é uma verdade consistente. Então, era como se Pedro, ao dar tantos detalhes, ele estava provando que tudo aquilo que ele viu fosse verdadeiro, por mais que ele estivesse sozinho. Então, Pedro também, além disso, também disse a esses judeus, isso é muito interessante a gente frisar, que o Espírito falou com ele. E que partiu do Espírito a ideia de ele, Pedro, ir junto com eles. O Espírito disse que era para Pedro ir junto com aqueles gentios, aqueles 3 que foram enviados por Cornélio. E havia ainda um acréscimo na fala do Espírito. O Espírito não falou, ó, Pedro, vai lá com eles. O Espírito falou algo a mais. O que o Espírito falou a mais? Sem hesitar. Irmãos, porque o Espírito sabia que ele, Pedro, hesitaria quando se trata de caminhar ao lado, junto de gentios. Então, quando o Espírito ordenou para Pedro, olha, vai junto com aqueles gentios, sem hesitar. É porque o Espírito sabia que Pedro hesitaria. O Espírito conhece a educação que cada um de nós teve, irmãos. E o Espírito, em cada particularidade das nossas vidas, ele não vai trazer algo estranho a nós. O Espírito, ele sempre age de maneira doce, de maneira consoladora, de maneira... irmãos, ele nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Sejamos francos. Ele conhece cada detalhezinho interior nosso. Ele conhece as nossas histórias de vida. O Espírito conhece os nossos traumas. O Espírito conhece os abusos pelos quais nós passamos. O Espírito conhece tudo, irmão. Então, o Espírito, ele conhece os nossos receios, ele conhece os nossos bloqueios, e ele conhece e sabia que Pedro se bloquearia. Ele não toparia ir junto com aqueles gentios. Então, o Espírito falou, olha, vai, sem hesitar. Então, foi muito legal que Pedro, ele citou isso na sua fala. Olha, o Espírito disse para eu ir sem hesitar. Então, contra a voz do Espírito, irmãos, o que nós podemos fazer? Nós só podemos obedecer, né? Foi isso que Pedro fez. Então, dentro da mentalidade judaica, os judeus, né, falando especificamente desses judeus que eram o público-alvo de Pedro, esses crentes da circuncisão que ouviam Pedro, eles sabiam que o Espírito Santo é procedente de Deus. Quem é que não conhece o famoso texto de Gênesis capítulo 1, versículo 3, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso quando Deus estava criando o mundo. Dentro de tantos outros textos do Antigo Testamento que falam sobre o Espírito. Isso prova que os judeus tinham um certo conhecimento sobre o Espírito. Há textos no livro de Isaías falando sobre o Espírito intensificado, sobre os 7 Espíritos de Deus. Há inúmeros textos nas Escrituras do Antigo Testamento falando sobre o Espírito. Então, eles tinham um conhecimento sobre o Espírito Santo e que o Espírito Santo era procedente de Deus. Então, o Espírito da parte de Deus. Isso no versículo 3 de Gênesis 1. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, eles entenderam quando Pedro disse que o Espírito mandou, não dava para não obedecer. Era o Espírito mandando, o Espírito ele vem de Deus. Então, Pedro ele não podia negar, desobedecer a esse chamado do Espírito, mesmo quando se tratasse de gentios. O versículo 12 ainda diz que foram com ele, juntamente de Pedro, estes 6 irmãos. Agora, né, esse versículo 12 deixa muito claro a quantidade de pessoas que foram junto com Pedro para Cesareia, né? No capítulo 10, fala que foram junto com ele alguns que eram da circuncisão, crentes fiéis da circuncisão. Agora, aqui no capítulo 11, nós sabemos a quantidade, foram 6. Irmãos, isso é significativo também. No Império Romano, para autentificar algo, precisavam-se de 7 selos. Então, Pedro era 1 e mais 6 são 7. E dentro de outros contextos de outras culturas, como a egípcia também,
precisava de 7. Era um número de testemunha que era o suficiente para autenticar algo, para provar e comprovar algo. Até isso é significativo nas Sagradas Escrituras. O Espírito deixa muito claro que, além de Pedro, haviam 6. E aqueles fiéis que eram da circuncisão do capítulo 10, né? É justamente esses 6 que ficaram chocados com o derramamento do Espírito sobre os gentios. Eram esses 6 irmãos. E agora, o versículo que nós lemos, o versículo 12, ele termina dizendo: e entramos na casa daquele homem. Justamente o conteúdo da acusação que aqueles judeus em Jerusalém estavam fazendo sobre Pedro. Entramos na casa daquele homem. Entrar na casa de um gentio era algo que tornava os judeus imundos. Só que Pedro fez questão de ser corajoso ao dizer que ele entrou na casa de um gentio. Há vários pregadores que ignoram o contexto histórico judaico onde Pedro estava inserido. E fica afirmando, Pedro era covarde, Pedro já tinha que ter entrado com a sola do pé, dizendo, os gentios também receberam o Espírito Santo, engole essa. Tem pregadores que falam isso, mas Pedro ele não foi covarde de maneira nenhuma aqui. Tem pregadores que falavam, né, que Pedro devia falar, o evangelho não é só nosso, não, agora é dos gentios também. Pronto, acabou, aceita, né? Aceita que dói menos. Só que nisso, esses pregadores, eles estão demonstrando a sua falta de empatia com a situação, o seu desconhecimento do contexto histórico judaico. Era um contexto delicado. Pedro estava pisando em ovos. Pedro ele não podia ser descuidado naquilo que ele estava falando. Eram pessoas que conheciam a lei de Moisés, e eram também crentes no Senhor Jesus. Só que nisso esses pregadores modernos, né, que insistem que Pedro ele devia sair chutando a porta, né, eles demonstram falta de empatia com esses irmãos judeus, né, e o seu favoritismo, né, eles têm um favoritismo gentil em detrimento dos judeus. A igreja é formada dos dois. A igreja é formada de judeus e gentios. Irmãos, a igreja não é só de gentio, não. A igreja também tem judeus. É uma pena, infelizmente, houve na história da igreja, se nós formos estudar, para os irmãos que gostam de estudar a história da igreja, houve quem na história da igreja fizesse os judeus novos convertidos à fé cristã ser obrigados a comer carne de porco, senão não recebiam o batismo. Isso aconteceu, de fato, na história da igreja. Houve muitos cristãos gentios, que eram as autoridades eclesiásticas de determinadas épocas, que ao verem novos judeus que creram no Senhor Jesus, queriam ser batizados, queriam ser integrados ao corpo de Cristo, queriam participar das reuniões cristãs, os gentios obrigaram, come carne de porco aí, se você comer carne de porco, a gente batiza você, senão continua aí com a sua religião judaica. Irmãos, que perversidade do coração humano. Que favoritismo, que faccionismo, né? Então, a igreja é de judeus e gentios. Não há acepção de pessoas na igreja do Senhor. Não há acepção de raças. O evangelho ele ultrapassa raças, culturas, qualquer coisa que nada se interpõe ao evangelho. O fato é, né, terminando essa história, houve judeus que aceitaram comer carne de porco, que é algo cultural, né, da parte deles. Não é algo que as Sagradas Escrituras exigem para você se tornar um cristão. Que você... algo relacionado a alimento ou outros costumes, né? Imagina se um irmão que não come carne, nós não fôssemos batizá-lo, né? Ou vice-versa. Irmãos, isso são picuinhas, né? Vamos dizer assim. Então, ao contrário de... Finalizando essa história,
teve judeus que aceitaram comer carne de porco e mesmo assim foram marginalizados nas igrejas cristãs, na Idade Média e em várias épocas da igreja cristã. Então, isso desmotivava os judeus a virem à fé cristã. E, em muitos casos, aumentava o ódio daqueles que não enxergavam a situação, que não criam em Jesus como Messias, aumentava o ódio deles para com os cristãos. Bom, enfim, Pedro ele foi corajoso, sim, e Pedro ele foi cuidadoso ao colocar suas palavras. Pedro não falou o nome de Cornélio, esse é um outro detalhe interessante. No final do versículo 12, Pedro ele foi cuidadoso. Pedro não estava sendo covarde, Pedro não estava sendo hipócrita. Quando Pedro falou, entramos na casa daquele homem, ele não estava querendo diminuir Cornélio de maneira alguma, mas Pedro conhecia o seu público, diferente dos pregadores modernos, muitos deles. Então Pedro, ele disse aquele homem, entramos na casa daquele homem, para não demonstrar intimidade com Cornélio. Embora Pedro tivesse ficado alguns dias a mais na casa dele, na casa de Cornélio. Pedro não estava sendo hipócrita, ele estava sendo cuidadoso dentro de um cenário onde os judeus não iam compreender de maneira alguma e eles condenariam uma intimidade entre um judeu e um gentil. Então, versículo 13 e o versículo 14, irmãos, para seguirmos. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Então Pedro, mais uma vez, ele falou, se referindo a Cornélio como ele, né? Pedro, novamente, ao não chamar Cornélio pelo nome, ele está sendo cuidadoso. E Pedro também ele relata a experiência de Cornélio, né, para esses judeus. É interessante que Pedro ele fala, né, sobre que Cornélio disse que viu um anjo em pé em sua casa. Isso é interessante também no relato de Pedro. Por quê, irmãos? Porque os judeus tinham grande estima também pelos anjos. Pedro relata que um gentil, ou seja, não era um judeu igual o profeta Daniel na Babilônia, não era Josué diante de uma batalha onde o anjo do Senhor apareceu para ele. Pedro está relatando que um gentil relatou que teve um contato com um anjo e que partiu desse anjo chamar Pedro. Não foi algo que partiu do gentil Cornélio, foi algo que partiu do anjo. O anjo disse para Cornélio mandar chamar Pedro, para que tudo pudesse ficar muito claro, que quem promoveu o encontro de Pedro com Cornélio, né, da parte lá de Pedro em Jope, foi o Espírito Santo chamando e orientando Pedro a ir a Cesareia. Vai com eles sem hesitar. E da outra parte, da parte de Cornélio, quem promoveu o encontro foi o anjo, falando, ó, manda chamar Simão por sobrenome Pedro, que está em Jope, na casa de Simão Curtidor. Então, ou seja, se dependesse, irmãos, claramente falando de maneira franca, sendo objetivo e direto ao ponto aqui, né? Se dependesse de Pedro e também se dependesse de Cornélio, não haveria esse encontro. Pedro está sendo muito claro aqui. Então, o versículo 14, ele fala, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Irmãos, esse versículo ele é muito claro que ele fala, né? Que a salvação dos gentios veio por meio da palavra, o qual te dirá palavras mediante ou por meio das quais será salvo tu e toda a tua casa. Se nós formos olhar Romanos capítulo 10, versículo 17, diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, claramente aqui são as palavras de Deus que levam à salvação. Então, vamos seguir, versículo 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós,
do princípio. Então, irmãos, Pedro ele foi enfático aqui nesse versículo 15 ao dizer e relembrar o fato de que quando ele começou a falar, e, irmãos, Pedro acho que gostava muito de falar, porque ele relata como começo de falar, né, o início de um discurso, algo que se nós formos olhar o capítulo 10, são 10 versículos. Então, em 10 versículos, Pedro considerava, olha, só estava começando a falar, só estava começando a falar. Então, a gente conhece a história, né? Pedro, ele estava falando da vida e obra de nosso Senhor Jesus, quando o Espírito Santo interrompeu, caiu ou desceu o Espírito Santo sobre os gentios, né? Pedro mostrou aqueles judeus que estavam ouvindo aqueles fatos que aconteceram, que as coisas não estavam no controle de Pedro. As coisas não estavam sob o controle, sob a mão de Pedro. Era o próprio Deus que se responsabilizava pelo que estava acontecendo. A responsabilidade de tudo que aconteceu estava nas mãos de Deus. Tudo estava acontecendo de acordo com o plano magnífico de Deus, sob a orientação de Deus. A descida do Espírito Santo sobre os gentios foi uma atitude que partiu, teve início, começo, totalmente da parte de Deus. Ao ponto de interromper a fala de Pedro. Pedro estava demonstrando aqui que a intenção dele, a intenção de Pedro, era somente pregar a palavra. E de fato era. Pedro foi lá pregar a palavra. O que veio acontecer depois que ele começou a falar a palavra, não dependia mais de dele, não dependia mais de Pedro, mas dependia de Deus. Então Pedro começou a falar a palavra de Deus e de repente o Espírito Santo caiu. O Espírito Santo caiu por si só, por iniciativa própria. Foi uma iniciativa de Deus. Pedro não teve o controle de absolutamente nada do que estava acontecendo. E o trecho final desse versículo, Pedro detalha e Pedro também classifica como foi a descida do Espírito Santo sobre os gentios. Ele diz que o que aconteceu com os gentios foi exatamente como aconteceu com os judeus. É muito interessante essa fala de Pedro também. Não houve diferença. Pedro falou, olha, o que aconteceu com os gentios não teve diferença o que aconteceu conosco no princípio. Pedro não disse que a descida do Espírito Santo sobre os gentios foi inferior à descida com os judeus em Atos 2, ou que foi superior, olha, o que aconteceu com os gentios foi muito melhor do que aconteceu. Não. Ele não fala que foi de melhor qualidade ou pior qualidade frente ao que aconteceu com os judeus. Ele diz que a qualidade foi a mesma, a maneira foi a mesma, não houve diferença. Não houve favoritismos da parte de Deus para com os judeus. Mas Deus tratou os gentios com igualdade em relação aos judeus. Deus não derramou seu espírito menos ou mais em relação a um dos dois. A medida foi a mesma. Vamos prosseguir, versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro está relembrando aqui esses cristãos judeus, os seus investigadores, inquiridores ali presentes, que o Senhor Jesus, ele próprio, já havia profetizado algo a respeito disso. Tudo aquilo que estava acontecendo ali, o Senhor Jesus já tinha falado lá atrás. E essas palavras de nosso Senhor estão descritas em Atos, no livro de Atos mesmo, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5 de Atos 1 diz o seguinte: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. São as palavras de nosso Senhor Jesus. E essas mesmas palavras do nosso Senhor Jesus também já haviam sido profetizadas pela boca de João Batista, conforme Marcos, capítulo 1, versículos 7 e 8. João Batista, vou ler esses dois versículos. E pregava dizendo: após mim
vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Versículo 17, irmãos, de Atos, capítulo 11. Vamos prosseguir, o penúltimo versículo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? A sentença emitida por Pedro nesse versículo aqui é fatal. É uma pergunta retórica que Pedro faz aqui, né? É uma pergunta que não precisa de resposta, é uma pergunta que já está respondida nela mesma. Pedro ele afirmou mais uma vez que foi Deus que concedeu aos gentios o mesmo dom do Espírito Santo dado para os judeus. Ó, irmãos, se o Todo-Poderoso, aquele que tudo decidiu, né? Aquele que tudo pode, decidiu dar o Espírito Santo para os gentios, quem era eu, né? Pedro, é como se fosse nas palavras de Pedro. Pedro falando para esses judeus: se o El Shaddai, o Todo-Poderoso, decidiu dar o Espírito Santo para eles, quem é alguém como eu, fraco, frágil, mortal, para poder resistir a Deus e a seus planos? Pedro se colocou no seu lugar. Isso também é muito interessante a gente notar aqui nesse versículo 17. Quando Pedro fala: quem era eu? Ô, irmãos, humildade. Pedro foi aquele que teve presente em Atos 2, pregando a palavra, e se converteram 3.000 almas. Todo mundo se batizando ali. Pedro ele já tinha até um status, podemos dizer assim, na igreja de Jerusalém. É apóstolo de nosso Senhor, discípulo do nosso Senhor, viveu com o nosso Senhor. Mas, ó, irmãos, como Pedro se coloca aqui, quem era eu? Ô, irmãos, e de fato, quem somos nós? Quem somos nós? Foi uma resposta humilde da parte de Pedro, reconhecendo o seu tamanho, reconhecendo a sua pequenez. Pedro já havia feito tantas coisas até ali, coisas, algumas delas, né? Talvez muitas, que não estão relatadas aqui nas Sagradas Escrituras, porque textos falam que Pedro fez muitos sinais e prodígios, falando no plural e não detalhando vários deles. Pedro fez tantas coisas, mas olha, irmão, a marca do Espírito Santo, humildade. Irmão, o Espírito Santo, ele age por meio de pessoas humildes. O Espírito Santo, ele não age por meio de pessoas orgulhosas, que gostam de tapinha nas costas, de afagos ao ego. O Espírito Santo, ele gosta dos humildes. E Deus mesmo diz que ele habita com os humildes. Ele fala que o céu é meu alto trono, mas eu também estou com aquele abatido de espírito, ou seja, humilde de espírito. Deus, ele está junto desse que é humilde. Irmãos, Pedro teve tanta experiências com o Senhor na carne e também com Deus e Espírito Santo. Pedro, ele poderia se gabar, mas Pedro fez isso? Qual foi a resposta dele? Quem era eu? Ô, irmãos, muitos de nós, muitos cristãos em geral, após terem passado tantas experiências, colocam essas experiências como se fosse um currículo. Olha, eu já fiz tal coisa, eu também tive tal experiência, e etc, etc. Ô, irmãos, quem somos nós? Quem somos nós? É que a nossa atitude seja como a de Paulo, né? Ao considerar tudo como um refúgio. Então, Pedro, ele reconheceu o seu tamanho, ele reconheceu a sua pequenez. E Pedro, além disso, estava demonstrando a esses crentes judeus que estavam ouvindo que o servo de Deus obedece a Deus pela fé. Pedro, ele não tinha muito conhecimento sobre o que ia acontecer dali em diante. O Espírito Santo caindo sobre os gentios, ele não sabia muito o que ia acontecer, mas ele teve fé e ele obedeceu ao Senhor pela fé. Vamos para o último versículo, versículo 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus,
dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Bom, esse versículo ele é o desfecho de tudo aqui. Eles ouviram a Pedro e o seu relato, ponto por ponto, e se apaziguaram. A palavra apaziguar, ela também significa tranquilizar, pacificar, abrandar, sossegar. Só que o texto ele continua, né? E diz que eles não só se apaziguaram, mas glorificaram a Deus. Ô, irmãos, todo verdadeiro discurso, toda verdadeira teologia precisa nos levar à doxologia. O que é doxologia? A adoração, glorificação de Deus. Foi isso que aconteceu. O discurso de Pedro terminou dando todo mundo glórias àquele que é digno de glórias. Então, aqueles que eram da circuncisão glorificaram a Deus. Eles ficaram felizes pela ação de Deus e disseram algo a respeito disso. O versículo diz que também aos gentios, ou seja, assim como a nós, foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Sobre essa última frase, o arrependimento para a vida, há muitas coisas que poderiam ser ditas, mas por causa do tempo, eu vou ler um trecho curto de um sermão pregado por Charles Haddon Spurgeon, pregador conhecido por muitos aqui. Foi pregado em domingo, dia 23 de setembro. Olha que coincidência, irmãos. Ele foi pregado num domingo, dia 23 de setembro. Hoje também é dia 23 de setembro. Só que foi no ano de 1855, tá? O nome desse sermão é Arrependimento para a Vida. Eu vou ler só alguns trechinhos que vão explicar o que significa o arrependimento para a vida, tá bom? E Spurgeon, só para salientar, ele está falando desse mesmo trecho aqui, dos versículos 1 a 18 de Atos 11. Eu vou ler aqui e nós finalizamos, tá? Os israelitas estavam tão apegados à ideia de que a salvação era dos judeus e que ninguém, a não ser os discípulos de Abraão, ou pelo menos os circuncidados, podiam ser salvos, que não podiam aceitar a ideia de que Jesus tivesse vindo para ser o Salvador de todas as nações. Era tão oposta a toda a sua educação judia, e Pedro não pôde exonerar-se a si mesmo até não ter se referido plenamente ao assunto. Depois disso, o poder da graça foi tão enorme que esses judeus não puderam resistir-lhe mais, e mesmo que pese toda a sua educação prévia, de imediato assumiram o princípio compreensivo do cristianismo e glorificaram a Deus dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Bendigamos a Deus, porque agora estamos livres dos impedimentos do judaísmo e porque tampouco estamos sob os impedimentos de um gentilismo, que por sua vez exclui os judeus, mas que vivemos muito próximos do bem-aventurado tempo que se aproxima, quando judeu e gentil, escravo e livre se sentirão um em Jesus Cristo, nossa cabeça. Por arrependimento para a vida, creio que devemos entender aquele arrependimento que vai acompanhado de vida espiritual na alma e que assegura a vida eterna a todo aquele que o possui. O arrependimento para a vida, afirmo, traz consigo vida espiritual, ou melhor, é a primeira consequência procedente desta vida. Existem arrependimentos que não são sinais de vida, exceto de vida natural, da carne, porque só são efetuados pelo poder da consciência e a voz da natureza que fala nos homens. Porém, o arrependimento de que se fala aqui é produzido pelo autor da vida, e quando vem, gera tal vida na alma que aqueles que estavam mortos em delitos e pecados são revividos juntamente com Cristo. Aqueles que não tinham receptividade espiritual, agora recebem com mansidão a palavra implantada. Aqueles que cochilavam no próprio centro de corrupção, recebem o poder de se converterem em filhos de Deus e de estar próximos do seu trono. Eu creio que esse é o arrependimento para a vida, aquele arrependimento que dá vida a um espírito morto. Eu também disse que esse arrependimento assegura a vida eterna.
É um arrependimento que, quando tenhamos passado a eternidade, nos proporciona uma bem-aventurança que não pode ser destruída. Arrependimento para a vida é o germe que contém todos os elementos essenciais da salvação, que os guarda para nós e que nos prepara para eles. Todavia, é um falso arrependimento. Judas traiu seu senhor e, depois de tê-lo feito, um pesadíssimo sentido do enorme mal que tinha começado se apoderou dele. Sua culpa enterrou toda a esperança de arrependimento e no abatimento da desesperação, mas não na dor da verdadeira compunção, confessou seu pecado aos sumos sacerdotes, clamando: pequei entregando sangue inocente. Eles lhe disseram: que nos importa isso? Isso é contigo. Então lançou as peças de prata no templo para mostrar que não podia suportar carregar com o preço da culpa e as deixou ali. Saiu e foi salvo? Não. Saiu e foi e se enforcou. E ainda então a vingança de Deus se seguiu, pois quando se pendurou, caiu desde a altura onde estava pendurado e caiu destroçado. Se perdeu e sua alma pereceu. Podem ver o que esse homem fez. Ele pecou, confessou seu erro e devolveu o ouro. No entanto, depois disso foi um réprobo. Acaso isso não nos coloca a tremer? Podem ver que é possível ser tão aproximadamente um remedo de cristão que a própria sabedoria, se somente fosse mortal, seria enganada. Olhamos a Jesus se queremos ser salvos. E logo dizemos: sacrifício admirável, que Jesus tenha morrido assim para salvar aos pecadores. Se você quer a fé, deve se lembrar que ele a dá. Se queres o arrependimento, ele o dá. Se queres vida eterna, ele a dá liberalmente. Então, amado amigo, se quiser ter arrependimento, esse é o meu melhor conselho para você. Olha para Jesus. E que o bendito doador de todo arrependimento para a salvação lhe guarde do falso arrependimento e lhe dê esse arrependimento que existe para a vida. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque, o Senhor é bendito, glorioso, admirável, tuas obras são admiráveis, teus feitos são admiráveis, tua vida, Senhor, é muito mais do que um exemplo para nós, a tua vida está dentro de nós, nos transformando, Senhor, nos livrando da corrupção das paixões que há no mundo, nos livrando da corrupção da carne, nos livrando dos nossos maus pensamentos, introjetando, colocando dentro de nós mais da vida divina, mais daquilo que é teu, mais dos teus pensamentos, mais daquilo que são os teus planos, mais daquilo, Senhor, que é do teu espírito. Nos transformando, Senhor. O arrependimento que é para a vida Zoé, para a vida de Deus. Nos livrando de uma carne morta, nos dando vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tal evangelho chegou aos gentios. Queremos honrá-lo, Senhor. Honrá-lo com as nossas vidas, nos entregando a Ti mais uma vez. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.